Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o predicado, mais um elemento importante na construção sintática da língua portuguesa. O predicado é chamado de termo essencial da oração, porque ele reúne dentro de si o elemento fundamental de qualquer oração, que é o verbo. Então eu quero chamar a atenção desde já para o verbo. A presença do verbo define uma oração. E uma oração, para ser analisada, ela precisa de uma construção que gira em torno desse elemento. Essa construção chamada de predicado, é um termo essencial. A gente já viu em alguns momentos que algumas orações podem não ter sujeito, mas predicado não, ele é indispensável, ele está sempre presente. Um possível conceito de predicado é o termo da oração que concentra a informação sobre o sujeito, ou seja, quando eu tenho esses dois elementos essenciais na minha oração, sujeito e predicado, o predicado é tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito. Na língua portuguesa, a construção básica é sujeito, verbo e complemento. Então, logo após o sujeito, quando eu tenho esse verbo, ele inicia esse período chamado de predicado. Quando a gente vai fazer uma análise sintática importante para identificar as funções de cada palavra dentro de uma construção, eu preciso de cara localizar esse verbo. Quando eu localizo esse verbo, fica muito mais fácil para mim identificar quem é sujeito e quem é predicado. Existem alguns tipos de predicado na língua portuguesa que vão ser diferenciados por conta do tipo de verbo, do tipo de complemento verbal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lembre que quando a gente falou de sujeito, a gente falou que o sujeito está sempre concentrado em torno de um substantivo, em torno de um pronome, ou seja, elementos sobre os quais a gente está se referindo. O predicado é exatamente o complemento desse sujeito, ou seja, eu estou falando o que sobre o sujeito? É o que a gente vai aprender hoje. O primeiro tipo de predicado, e um dos mais comuns, é o predicado verbal. O predicado verbal ele é composto por verbos chamados de verbos significativos ou verbos nocionais, ou seja, são verbos que indicam ação. Nesse tipo de predicado, eu preciso observar desde já se os verbos que centralizam essa oração são marcados por algum tipo de ação, algum tipo de processo, tal como correr, fazer, comer, beijar, são verbos que indicam ações acontecendo. Quando esses verbos centralizam a sua presença nesse tipo de predicado, a gente chama esse predicado de predicado verbal. Vamos analisar um exemplo? Os funcionários caminharam em direção à diretoria da empresa. Eu tenho um verbo que indica uma ação, que é a ação de caminhar. Eu tenho, então, um predicado do tipo verbal. Esse tipo de predicado geralmente pede alguns complementos, seja porque o verbo necessita de um complemento, seja porque o verbo pode ter um complemento que auxilia a construção de sentido dessa oração. Nem sempre o verbo vai pedir um complemento. Muitas vezes esse complemento vai ser acrescido de forma a complementar a significação da sua oração. Nesse caso aqui, por exemplo, o verbo caminhar, ele tem um complemento que indica lugar, indica a direção, né? Os funcionários caminharam em direção à diretoria da empresa. O verbo caminhar, naturalmente, não necessitaria de um complemento verbal, mas ele ganha aqui um complemento circunstancial para indicar para onde os funcionários caminharam. Em algumas gramáticas, a gente vai encontrar a definição de um predicado simples, quando o complemento verbal não for necessário. Mas sempre que o verbo reunir essa ação, essa indicação de ação, a gente está falando então de um predicado verbal. Lembra que esse tipo de verbo faz parte de um grupo chamado de verbos nocionais, ou seja, verbos que indicam ação, processos acontecendo. Quer ver um outro exemplo? Quando eu coloco, por exemplo, uma oração do tipo: os funcionários quebraram a porta da empresa. Vamos imaginar que houve um manifesto, houve um conflito dentro dessa empresa e aconteceu uma ação mais forte. Nesse caso eu disse que os funcionários quebraram a empresa. Quando eu localizo o sujeito, eu tenho quem? Os funcionários. Eu preciso saber quem é o sujeito. Lembra que na análise sintática tudo é relacional. Eu preciso fazer uma relação entre os termos. Então, os funcionários quebraram a porta da empresa. Sujeito, os funcionários. Núcleo desse sujeito, funcionários, que é a palavra mais importante do sujeito. Quebraram a porta, houve uma ação. Nesse caso, a ação é marcada pelo verbo quebraram. Quem é o complemento desse verbo? A porta. Esse complemento, nesse caso, a gente chama de um objeto, porque ele complementa o sentido do verbo. Os funcionários quebraram a porta. O verbo precisa de um complemento. Se eu colocar simplesmente os funcionários quebraram, esse verbo vai estar carente de um complemento, nesse caso dessa construção.
Então lembra sempre que o predicado verbal gira em torno de um verbo que indica ação. Esse verbo está relacionado ao sujeito concordando com ele, por isso que eu digo os funcionários quebraram. Se eu estou no plural, o verbo também está no plural. E pede-se um complemento. Esse complemento tem diversos nomes e um desses complementos a gente chama de objeto, objeto direto, objeto indireto, que é o tema de outra aula. Analise, então, sempre a palavra-chave do predicado. No caso do predicado verbal, o verbo de ação, o verbo nocional. Outro tipo de predicado é o predicado nominal. Esse nome pode soar estranho para você, né? Porque se a gente está falando que a palavra-chave, o elemento indispensável do predicado e de toda oração é um verbo, por que de repente o predicado surge com esse nome de predicado nominal? É porque nessa construção sintática, a palavra mais importante, tal como o verbo, passa a ser um nome. E o nome, nesse caso, geralmente é um adjetivo, é uma característica que passa a centralizar a significação desse predicado. Mais do que o verbo de ação que foi indicado aqui, agora nós temos um verbo de ligação. Então, como é formado um predicado nominal? Um predicado nominal é formado por um verbo, que a gente chama de verbo de ligação. Alguns desses verbos são o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer e suas variações. E por que ele é um verbo de ligação em um predicado nominal? Porque ele liga, ele une o sujeito a uma informação chamada de predicativo. Então, o predicado nominal é formado por dois elementos, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O que é que vem a ser isso? Uma característica do sujeito, geralmente. Então perceba, o sujeito dessa oração é as peças teatrais do grupo. Temos um sujeito, estou falando de alguém, de algum elemento, nesse caso de um elemento, não é de uma pessoa, as peças teatrais do grupo, nesse caso. A palavra peças é o núcleo desse sujeito, porque ela reúne a significação principal. Então, as peças teatrais do grupo, as peças são. Por que esse verbo são está no plural? Porque ele concorda com o núcleo do sujeito, que é peças. As outras palavras que se referem a esse núcleo do sujeito também concordam com ele. Essa relação é necessária na língua, que a gente chama de concordância. As peças teatrais do grupo são muito elogiadas. A quem se refere esse elemento elogiadas? Se refere ao núcleo do sujeito, que é peças. Então, nesse caso, quando há uma relação de núcleo de sujeito com uma característica, e essa característica ela é acrescentada, ela é ligada ao sujeito por meio de um verbo chamado de verbo de ligação, a gente chama esse tipo de predicado nominal, porque o núcleo desse predicado é elogiadas. A informação principal aqui não está no verbo, está no nome, está no adjetivo. Lembra que o adjetivo é aquela classe que indica características, mas na análise sintática eu não posso simplesmente pegar essa palavra e classificá-la como adjetivo. Eu tenho que entender como esta palavra se relaciona com outras. A análise sintática, quando a gente faz esse processo, a gente está fazendo um processo de combinações, de relações. Então, nesse caso, elogiadas se combina com peças. Para que essa característica seja acrescida ao sujeito, eu precisei de um verbo de ligação. Então, nesse caso, com verbo de ligação e predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Uma outra construção possível é a construção do predicado verbo nominal. Bom, se a gente aprendeu que o verbal é um predicado que se centra na construção de um verbo de ação, o predicado nominal centra-se na construção que é marcada por um nome, que é um adjetivo, o predicado verbo nominal é uma junção desses dois. Eu posso fazer construções sintáticas, eu posso construir orações, cujos verbos podem indicar ação, esses verbos pedem complementos, e esses complementos podem ser caracterizados por meio de predicativos. Nesse tipo de predicado verbo nominal, nessa construção relacionada a um sujeito, como nós vamos ver aqui no exemplo, eu vou ter duas palavras-chave. Eu vou ter um verbo e eu vou ter uma característica do objeto ou do sujeito. Vamos analisar aqui no contexto. Sempre a análise sintática é aplicada a contextos. O anfitrião serviu um café muito quente. Fazendo a análise sintática, ou seja, identificando os elementos dessa oração, nós temos sujeito, o anfitrião, núcleo do sujeito, anfitrião, uma vez que o artigo o só o acompanha, serviu um café muito quente. Perceba, a ação de servir
nesse caso aqui, ela é representada por um predicado verbal, porque é uma ação, verbo nocional. O anfitrião serviu um café. Só que agora, além de mostrar essa relação do café, eu estou mostrando uma característica desse café. Ou seja, eu estou dizendo que o anfitrião serviu um café muito quente. A quem se refere esse muito quente? Obviamente que se você lembrar que a característica é marcada por um nome chamado, uma função chamada de predicativo, você pode dizer logo, é um predicativo do sujeito, porque você disse que é uma característica do sujeito. Tenha calma, faça a análise do contexto. Perceba a que outro elemento dessa construção sintática quente se refere. Nesse caso, obviamente, não é o anfitrião que está quente, é o café, que é o complemento do verbo. Nesse caso, então, a gente tem um predicativo, uma característica não do sujeito, mas do objeto. Quando essa construção acontece, a gente chama de predicado verbo nominal. Ou seja, o predicado verbo nominal vai ser centralizado em dois elementos, no verbo e no nome, que é representado por um adjetivo. É como se ele fosse, de fato, a junção desses outros dois tipos de predicado. E não dá para a gente fazer uma separação tão radical e tão rígida, porque na hora que você está escrevendo um texto, você não pensa antes se você vai colocar um predicado nominal, um predicado verbal ou um predicado verbo nominal. Isso surge da necessidade comunicativa. O que você tem que saber é como complementar e como construir esse predicado. Isso sim é fundamental. E isso é um tanto intuitivo, mas quando você aprende esses conceitos, isso se torna algo mais natural, porque você começa a lembrar que quando eu tenho verbos que indicam ação, eu tenho um predicado verbal. Esses verbos geralmente pedem complemento. Quando eu tenho um predicado nominal, eu tenho verbos de ligação, que ao invés de indicar ação, vão indicar estado, vão indicar outras informações e vão unir o sujeito a uma característica. E quando eu tenho o predicado verbo nominal, eu tenho, além da presença forte de um verbo importante para a construção do predicado, um elemento chamado predicativo que caracteriza algo sobre o sujeito ou sobre o objeto. Então, a partir de agora, vamos lembrar disso. 3 tipos de predicado, quem é a palavra-chave desse predicado e lembrar que todo predicado precisa de um verbo. O predicado começa por ele, por isso que ele é chamado de termo essencial da oração, fundamental para qualquer análise sintática, ok? A partir de agora, então, leva isso para a vida, hein? O predicado é o elemento chave da oração, da análise sintática. Esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado.